Olá, pessoal do YouTube, tudo bom? Olá, pessoal do Instagram, como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Nós estamos aqui em mais uma Pena Live, nossa Pena Live #15, para abordarmos um tema extremamente importante, que é a questão da ilicitude. Já tô vendo o pessoal chegando. Boa tarde, gente. Belle, Belle querida, Rafa maravilhosa. Um beijo pra vocês. Isabelle, que me acompanhou ontem na aula presencial lá, super guerreira, né? Super maravilhosa, guerreira, ficou até o fim. Carlos, boa noite, boa noite. Rafa também, super querida. Rafa, eu quero te conhecer pessoalmente, viu? Então, se você estiver lá pela faculdade por esses dias, por favor, eu tô pra te falar isso faz um tempão. Por favor, me procura, viu? Veja aí que dia que fica melhor pra você. Denis tá chegando agora também. Ufa, chegamos. Que coisa boa. Que bom que você chegou, viu? A Rafa tá falando que vai assistir minha aula. Que delícia, que honra. Quero super, tá? Depois passo direitinho quais os dias, em qual sala eu tô e tudo mais. Maili, querida, um beijo. Muita gente maravilhosa chegando. É verdade, ó, a Belle tá falando aqui, vem na terça, né? Que vai ser o dia que a Isabelle também vai estar. Então, Rafa, ó, tá convidadíssima para assistir a aula de terça-feira, viu? Depois passo direitinho maiores informações. Renata, Isa, Godoy, boa noite para todas vocês, boa noite para vocês. E nós vamos aqui falar, como eu tava anunciando, nós vamos falar sobre ilicitude. A ilicitude, gente, café e pão. Como assim? Pão de queijo é bom demais. O Denis tá falando aqui, né? Café e pão de queijo pronto. Pão de queijo é sensacional. Pão de queijo não é à toa, né? Que é patrimônio do Brasil, né? E tem que ser mesmo, porque é muito bom. Sou viciada em pão de queijo. Não tô comendo ultimamente, né? Mas assim, eu amo. Eu nem começo a comer, porque se eu começo a comer, não paro mais. Então, que delícia! Aproveite muito seu café com pão de queijo. Bom, gente, seguinte. Ilicitude. Então, vamos falar um pouquinho sobre a ilicitude. O material tá quase pronto. Não, eu também acho. O material tá quase pronto. Assim que a gente terminar a nossa Pena Live, eu vou enviar para vocês, tá? Então, fiquem tranquilos. Estamos providenciando o material. E assim, vamos começar a falar da antijuridicidade ou ilicitude. Para a gente começar a falar, eu preciso falar para vocês que crime é fato típico, antijurídico e culpável. Então, nós temos os 3 elementos do crime aí, né? Tipicidade, antijuridicidade ou ilicitude e culpabilidade. Outra coisa importante é que a antijuridicidade ou ilicitude é o segundo elemento do crime. Então, ela será analisada após a tipicidade. Nós, então, avançamos aí mais uma barreira, né? A gente estava até agora falando sobre tipicidade, chegamos a falar sobre iter criminis, as etapas do crime e tudo mais. E agora, retrocedemos para os elementos. Nós terminamos de falar sobre o primeiro elemento do crime e vamos para o segundo elemento do crime, que é a antijuridicidade ou a ilicitude. Tô vendo que tem um monte de gente chegando, né? Michele, a Nanda, a Danusa. Então, um beijo para todos vocês, para todas vocês. Beijo para quem tá chegando. E bora estudar a ilicitude. Bom, primeira coisa, gente, nós temos duas. A gente pode conceituar a antijuridicidade ou a ilicitude de duas maneiras. Então, existem 2 espécies de antijuridicidade. Existe a antijuridicidade formal e a antijuridicidade material. Qual seria a diferença? A antijuridicidade formal nada mais é do que a contrariedade do fato com o ordenamento jurídico. Peraí, só um minutinho, tem alguém me ligando aqui. É a contrariedade do fato com o ordenamento jurídico.
E a antijuridicidade material é a contrariedade do fato com o sentimento comum de justiça. Então vejam, sempre quando a gente falar de um fato típico, via de regra ele também será antijurídico. Já vou falar isso, do caráter indiciário da ilicitude. Tá sem som? Voltou? Voltou o som? Gente? E agora, voltou ou continua sem som? Tá, peraí. Eu vou sair e vou voltar de novo, tá? Vou sair e vou voltar. Peraí só um minutinho. Tá, perfeito. Tá bom. Pessoal, peraí que eu já vou voltar, peraí. Vamos lá? Voltei. Vamos ver se vocês vão voltar comigo também, né? Tivemos aí um pequeno probleminha técnico, alguém que tinha me ligado e aí cortou o som, o pessoal já tá chegando novamente. Gente, eu tive uma pequena ligação do celular e aí ficou tudo mudo, tá? Mas sintam-se aí devidamente abraçados, devidamente presentes. Vamos continuar aqui o tema que a gente estava falando, UFA 2, né? Vamos continuar o tema que a gente estava falando, que era sobre a ilicitude, antijuridicidade ou ilicitude. Então, vejam, o que é a ilicitude? A ilicitude ou antijuridicidade são sinônimos, tá, gente? Alguns doutrinadores, inclusive, criticam esse termo antijurídico ou antijuridicidade, porque, na verdade, a ilicitude também faz parte do direito, tanto que o direito, ele considera a ilicitude como o segundo elemento do crime. Então, não estaria correto falar em algo antijurídico, porque esse elemento, chamado de antijuridicidade, tanto é previsto pelo direito que o próprio Código Penal fala nas causas excludentes da antijuridicidade ou ilicitude. Mas os doutrinadores mais antigos, mais conservadores, utilizam esse termo, tá? Você vai encontrar das duas maneiras. Eu gosto de antijuridicidade porque eu sou mais conservadora em alguns aspectos, poucos aspectos, mas sou mais conservadora em alguns aspectos. Mas se você quiser usar ilicitude, também está super correto. Na verdade, não tem o mais correto ou menos correto. Só existem algumas ressalvas em relação a esse termo antijuridicidade, ok? E nós temos duas espécies de antijuridicidade ou de ilicitude, estava falando isso para vocês, que é a antijuridicidade formal e a antijuridicidade material. A antijuridicidade formal, ela diz respeito à contrariedade daquela conduta típica com o ordenamento jurídico. Ou seja, vamos imaginar aqui a pirâmide de Kelsen, vamos imaginar aqui o conjunto das leis dentro do ordenamento jurídico. Para que uma conduta típica seja também antijurídica ou ilícita, é necessário que ela esteja em contrariedade com o conjunto de leis. Ou seja, é necessário que não haja aí uma permissão legal para aquele tipo de conduta. Professora, tá difícil de compreender, tá muito abstrato. Calma que eu já vou dar o exemplo. E nós também temos o conceito de antijuridicidade material. O que seria a antijuridicidade material? Aí a gente vai falar da contrariedade do fato em relação ao sentimento comum de justiça. Então, por exemplo, vou dar exemplo de cada uma, tá? Se eu falo aqui pra vocês,
Tô vendo aqui os comentários. Se eu falo assim pra vocês, gente, eu não. Olha, vou te contar uma coisa. Eu, Heloísa, acabei de matar o Pablo. Vou começar hoje matando o Pablo, tá? E aqui sempre reforçando, né, que eu mato só em nome da ciência, pelo bem da ciência, só mato pessoas que eu amo e mato todas as pessoas hipoteticamente, tá? Só pra deixar bem registrado, bem claro, daqui a pouco eu vou começar a matar vocês, inclusive. Então, fala assim, gente, eu acabei de matar o Pablo, tamo em home office aqui em casa, e eu acabei de dar 3 facadas nele ali na cozinha, né? Eu não sei nem o que fazer com o corpo. Aí cada um começa a me dar uma ideia mirabolante do que fazer com o corpo. Mas vejam, antes de me dar a ideia do que fazer com o corpo para sumir com esse corpo, o que vocês vão pensar? Vocês vão pensar assim, nossa, mas a professora Heloísa matou o próprio marido dentro da própria casa? Mas isso tá muito errado, né? O que será que aconteceu? Deve ter acontecido alguma coisa muito grave, né? Pra ela ter agido assim. Então, quando nós relatamos um fato típico para uma determinada pessoa, a primeira coisa que ela pensa na cabeça dela é o seguinte: é errado. É proibido, não pode. Independentemente de saber que o homicídio simples está previsto lá no artigo 121, caput do Código Penal, a pessoa nem sabe disso, mas ela sabe que matar é errado. Ela sabe que não pode matar. Ela sabe, inclusive, que aquela pessoa que mata alguém, o homicida, vai estar sujeito aí a uma prisão, a alguma reprimenda muito forte. Não só por parte do direito, da lei, mas por parte da própria sociedade. Então, essa é a antijuridicidade material. Agora, veja o seguinte, se eu falo, então esse é o fato típico, acabei de relatar para vocês um fato típico. Agora, se eu falo para vocês assim, se alguém me pergunta, alguém pode me perguntar aí, por favor? Ou a Michelle, ou o Denis, ou a Rafa, ou a Isabelle, pergunta aí no chat pra mim, tá? Só pra ficar mais verídica essa nossa encenação. Assim, professora, não acredito. Põe aí, vai, escreve aí. Professora, não acredito, tá? Por favor. Aí vocês coloquem assim, mas por que você matou o Pablo? Por favor, coloca aí nos comentários pra ficar mais real esse nosso bate-papo, tá? Mas por que você matou o Pablo? E aí eu vou falar assim... Ai, obrigada, a Michelle já tá aqui, né, no chat, falando assim, professora, não acredito. Pergunta, Michelle, pergunta pra mim, mas por que você matou o Pablo, né? O que aconteceu, professora? Isso, exato, ó, o Denis mandou benzaço também, sério, você fez? Fiz, gente, fiz, olha, eu tô aqui tremendo até agora, né, uma coisa... Ah, então, olha, deixa eu falar. Olha, então, exatamente, a Rafa também tá me perguntando aqui, né? Aí vocês estão de parabéns, viu? A atuação maravilhosa, adorei a atuação aqui do pessoal. E por que eu matei o Pablo? Porque, na verdade, gente, nós começamos uma discussão doutrinária sobre determinada questão jurídica, jurisprudencial, e aí a discussão foi ficando cada vez mais acalorada. Aí chegou num determinado momento, ele veio com a faca pra cima de mim, a gente tava almoçando, ele foi lá na cozinha, pegou uma faca de cozinha desse tamanho, veio pra cima de mim. Não, porque casa de professor tem que ser por causa de discussão doutrinária, né? Então, ele pegou uma faca desse tamanho, veio pra cima de mim e falou assim, você tá errada, não é isso, agora eu vou te matar e não sei o quê. E aí, quando ele veio com a faca, eu fui lá no quarto, peguei o revólver que eu tinha escondida, nem ele sabia, e atirei nele. E aí eu atirei sem saber muito bem aonde mirar, porque não tem uma mira muito boa, acabei acertando na cabeça e ele morreu. Então vejam, gente, neste segundo caso, o que eu estou fazendo? Eu estou mostrando para vocês uma excludente de licitude. Que excludente de licitude que é essa? É a legítima defesa. Então, para evitar uma injusta agressão, eu fui lá no quarto e me utilizei do único meio disponível que eu tinha para acessar a injusta agressão, que foi me utilizar o revólver. E aí, como eu fui atirar, eu não sabia atirar muito bem, vamos supor que a arma nem fosse minha, a arma era do Pablo, e aí o tiro acabou pegando na cabeça dele e acabou morto.
Então veja que nesse segundo, fui mais rápido, exatamente, exatamente. Até porque se ele tava com uma faca desse tamanho pra cima de mim, ele é muito mais alto que eu, ele é muito mais forte do que eu não conseguiria me defender com outra faca. Então eu teria que usar um meio eficaz pra me defender, né? Vamos supor que eu tenha até pego a arma, peguei a arma, dei um tiro pra cima, ele continuou, daí que ele veio pra cima de mim pra tirar a arma da minha mão, aí eu disparei em direção a ele e acabei pegando o tiro na cabeça. Ele morreu. Então, veja, nesse segundo caso, ó, Pablo, o Decujos acabou de entrar, viu, gente? O Decujos acabou de entrar. Amor, tô te matando neste momento, tá? Te amo. Então, veja que neste momento, o que tá acontecendo? Eu acabei de colocar uma excludente de ilicitude, né? Que seria o quê? Seria legítima defesa. Então, aí, nesse segundo caso, o que vai acontecer? A minha conduta típica, ela é típica, mas ela não é antijurídica. Ela é típica, mas ela não é ilícita. Por quê? Porque nós temos aí, no caso, a excludente de ilicitude da legítima defesa. Tudo bem? Bom, gente, aí depois desse pequeno entreveiro de família, né? Amor, você tá bem, Pablo? Você está bem? Você já se recuperou do trauma, do homicídio? Como que tá sendo a sua experiência pós-morte? Tá boa? Tá tudo bem? Posso prosseguir? Posso prosseguir aqui com a aula, né? Bom, espero que ele esteja bem, que ele esteja devidamente ressuscitado, né? Que ele esteja passando bem, que ele tenha tido uma boa experiência. Então, tudo isso, gente, para mostrar o que para vocês? Para mostrar a diferença entre a antijuridicidade formal e a antijuridicidade material, tá? A antijuridicidade formal, o que é? É a contrariedade da conduta com o conjunto do ordenamento jurídico. Toda vez que um fato for típico, ele será antijurídico. Ele só não será antijurídico se nós tivermos a aplicação de uma das excludentes de antijuridicidade, tá? E a antijuridicidade material, que é esse sentimento do injusto, né? Esse sentimento do ilícito, do injusto, de que não pode, de que é contra o direito de uma forma geral, o sentimento do injusto. Aí a gente tem uma questão importante na antijuridicidade, que é o caráter indiciário. Então, veja, toda vez que um fato for típico, ele será também antijurídico. Ele só não será antijurídico se nós tivermos aí a incidência de uma das excludentes de ilicitude. Então, vou repetir para vocês. Isso é o que a gente chama de caráter indiciário do tipo penal. Pelo caráter indiciário do tipo penal, toda vez que um fato for típico, ele também será antijurídico. Ele só não será antijurídico se a gente tiver a incidência de uma das excludentes de antijuridicidade, ok? Então, veja, toda vez que eu relato para você um fato típico, você automaticamente vai pensar que ele é ilícito. Ele só não será ilícito se a gente tiver uma das excludentes de ilicitude. E aonde que estão essas excludentes de ilicitude? Nós temos duas espécies de excludentes de ilicitude. Nós temos as causas legais de exclusão da ilicitude e nós temos as causas supralegais de exclusão da ilicitude. Lembrando que os dois termos estão corretos, tá, gente? Ilicitude e antijuridicidade. Quais são as causas legais? São aquelas que estão previstas por lei. Elas estão previstas lá no artigo 23 do Código Penal. E elas são as seguintes: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Essas são as causas legais de ilicitude. E as causas supralegais de ilicitude são aquelas que não estão previstas expressamente no Código Penal, mas são admitidas pela doutrina e pela jurisprudência. Qual seria o exemplo? O exemplo seria o consentimento da vítima. O consentimento da vítima, o consentimento do ofendido é sempre aceito
pela doutrina, pela jurisprudência? Não, mas em algumas determinadas ocasiões, sim, tá? E aí a própria doutrina e jurisprudência estabelece determinados requisitos para que se possa considerar o consentimento da vítima como causa excludente da ilicitude. Para quem tiver maior interesse sobre isso, eu escrevi um artigo faz bastante tempo já, mas ele ainda é atual, infelizmente. Eu escrevi um artigo para a Faculdade de Direito da USP. E está na internet, está na rede, inclusive, o artigo na íntegra. Então, se vocês colocarem lá o meu nome completo e colocarem o nome do artigo, vocês vão ter acesso na íntegra. Chama assim, ó, o consentimento do ofendido à luz da teoria da imputação objetiva. Porque daí eu juntei consentimento do ofendido com teoria da imputação objetiva. Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre o consentimento do ofendido e um pouquinho mais sobre teoria da imputação objetiva, procura lá o meu artigo, que tá muito bom, tá muito legal. Inclusive foi o meu TCC, foi premiado na época. Então, assim, tá bem legal mesmo, procura lá. Gente, vamos falar um pouquinho sobre cada uma das excludentes de ilicitude? Vamos lá? Vamos começar pelo estado de necessidade. Tô vendo que tem um monte de gente que tá entrando. Um abração pra vocês, beijo muito grande, viu? Fiquem aqui comigo para estudar ilicitude, antijuridicidade, por favor, né? Um beijo, beijo, beijo para todo mundo que tá chegando. Tô vendo os nomezinhos aqui. Beijo demais. O consentimento do ofendido à luz da teoria da imputação objetiva, viu, Denis? É o consentimento do ofendido à luz da teoria da imputação objetiva. Artigo 24 do Código Penal. Então, veja, o que fala o estado de necessidade? Ele fala o seguinte: saudade de você também, viu, Lari? Muitas saudades. Um beijo pra você. Manda um beijo pro seu pai também. Artigo 24, olha lá. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. O que significa isso, gente? Vamos destrinchar esse artigo 24 do Código Penal? Bom, quem vai estar em estado de necessidade? Quem pratica o fato para salvar-se de um perigo atual. Então, é necessário, primeira coisa, situação de perigo. Segundo lugar, esse perigo não pode ter sido praticado pela vontade do agente, daquele que está no estado de necessidade. E nem podia de outro modo evitar. Direito próprio ou alheio. Então, vejam aqui, o que vai configurar o estado de necessidade? Eu tenho uma situação de perigo, esse perigo ele não foi provocado por nenhuma daquelas partes, ambas estão nesse estado de necessidade, nessa situação de perigo, e uma daquelas partes, para poder salvar um bem jurídico, sacrifica um outro bem jurídico de valor menor ou igual do que aquele protegido. Professora, tá muito abstrato. Vamos para o exemplo. Um exemplo, né, que eu gosto muito de falar é o seguinte: vamos imaginar aqui que todos nós, né, eu, Pablo, vocês, todos nós estamos num cruzeiro, estamos passeando, né, estamos fazendo o litoral brasileiro. Não, vamos pensar mais alto. Vamos pensar que nós estamos fazendo o litoral do Caribe, nós estamos fazendo o Caribe, lá, por um cruzeiro, tá? Gostaram dessa ideia? Coloquem aí nas mensagens se beleza, tá legal. E a gente tá lá no Caribe, aquelas praias maravilhosas, paradisíacas, cruzeiro maravilhoso, né? Várias comidas maravilhosas, bebidas, festas, aquela coisa linda, chique, chiquérrima. Imagina um negócio muito chique mesmo. Aí, o que começa a acontecer? O cruzeiro começa a se afundar, aquela coisa bem Jack, Rose, Titanic, né? O cruzeiro começa a afundar. E aí, naquele vucu-vucu, tem colete salva-vidas para todo mundo, só que daí, no meio do vucu-vucu, o que acontece? Algumas pessoas acabam se atirando no mar sem colete salva-vidas.
vamos supor que o navio, aquela coisa bem Titanic mesmo, gente, o navio começa a quebrar, começa a rachar, pessoas começam a pular e a gente afunda no mar sem colete salva-vidas. Então, eu afundo no mar sem colete salva-vidas. Com muito custo, né, consigo lá chegar à superfície e aí vou matar um de vocês. Vou começar matando quem? Deixa eu ver. Vou matar a Isabelle, que estava lá presencialmente na minha aula ontem, se ela ainda estiver aí. Vou lá, Isabelle tá com colete, né? Toda bonitinha, toda protegida, com colete salva-vidas. Falo assim, Isabelle, negócio é o seguinte, eu gosto muito de você, mas eu gosto mais de mim. Então, desculpa, é a sua hora. Mata a Isabelle lá, afogada na água ali do mar e coisa e tal, e pega o colete salva-vidas. Veja, gente, eu pratiquei um fato típico. Pratiquei um fato típico. Agora, esse fato é antijurídico? Veja, eu matei alguém. Inclusive, eu matei minha própria aluna, né? Agora, esse fato, ele é antijurídico? Não, ele não vai ser antijurídico. Por quê? Porque nós temos aí a incidência do estado de necessidade. E aí, vamos analisar os elementos. Eu e a Isabelle estava... a Isabelle tá aqui, ó, morri, exatamente. Depois me conta como foi a sua experiência pós-morte, tá? Eu e a Isabelle, nós estávamos numa situação de perigo, então o naufrágio do nosso navio, que não foi provocado nem por mim, nem pela Isabelle. Então, o perigo, ele pode até ter sido provocado por um terceiro, pelo capitão do navio, por algum engenheiro, mas nem por mim, nem pela Isabelle. Na qual eu, para assegurar um bem jurídico, a minha vida, tive que lesar um outro bem jurídico, vida da Isabelle. Nesse caso, de valor igual ao que eu protejo. Então, eu tenho aqui o conflito, né, o confronto, vida de um lado, vida do outro. Nesse confronto, vida, ok, o bem jurídico que eu estou protegendo é de valor igual àquele que eu estou lesando. Professora, mas e se você matasse a Isabela? Vamos pensar numa outra situação de perigo, que para você proteger o seu patrimônio, você mate a Isabelle. Então, agora eu não vou mais matar a Isabelle, né? É diferente da legítima defesa, Cauê? Exatamente, tá? É diferente da legítima defesa, já vou falar no que é diferente. É diferente, vamos pensar aqui numa outra situação que é a seguinte. Vamos pensar que a minha casa foi inundada, tá? Então, eu estou numa enchente. E aí, para eu proteger o meu carro, vamos supor que o meu carro esteja na garagem, e a garagem tá enchendo. E vamos supor que, deixa eu ver quem eu vou matar agora. Então o Denis, gente, o Denis, eu tenho que matar o Denis em todas as Pena Lives, né, porque ele é muito querido. Então o Denis tá lá me ajudando, né, Denis, vamos supor que você tá lá me ajudando a tirar o carro. Só que assim, com a chegada da água, com a vinda da água, o que começou a acontecer? A água levou o Denis para debaixo do carro, ele ficou preso no veículo. E assim, com o corpo todinho cheio de água, a água tá aqui no pescoço, literalmente no pescoço. E aí, eu quero salvar o carro, vamos supor, Denis, tá? Pra não ficar tão feio pro seu lado, que o carro seja uma Mercedes-Benz, que eu juntei o dinheiro todo da minha vida pra pagar a tal da Mercedes. E aí eu falo o seguinte, entre o Denis e a Mercedes, eu amo muito o Denis, mas eu preciso salvar minha Mercedes, ela vai ficar inundada, vai perder todo o valor comercial dela, não vai mais funcionar, né? Então aí, e o Denis gritando, socorro, professora, eu falei assim, Denis, desculpa, cara, mas eu vou ter que sair. E aí, o Denis tá preso no veículo, né? Mas mesmo assim, eu consigo lá, com muito custo, ligar a Mercedes e saio com a Mercedes de dentro da garagem. E o Denis, coitado, é levado pela enchente. E aí, assim, a perícia comprova o seguinte, que se eu quisesse salvar o Denis, se eu quisesse não salvar a Mercedes e salvar o Denis, eu teria conseguido, porque era só tirar o Denis, né, debaixo do carro, eu conseguiria tirar o Denis debaixo do carro, e nós dois ficaríamos em cima do veículo, e aí a gente conseguiria, a água ela tava enchendo, mas ela já não tava enchendo tanto, então se nós dois ficássemos de pé em cima do capô da Mercedes,
nós dois conseguiríamos viver. Mas eu quis salvar a Mercedes, colocando aí, matando o Denis, né? Então eu matei o Denis para salvar a Mercedes. Então veja, neste caso, eu vou poder invocar o estado de necessidade? Sim ou não? Fala aí, Denis, manda aí, gente. Eu vou poder invocar o estado de necessidade? Sim ou não? Neste caso, coloca aí. Neste caso, não. Por que eu não vou poder invocar o estado de necessidade? Porque, neste caso, o bem jurídico que eu protegi, que é o patrimônio, é um valor menor do que o bem jurídico que eu lesei, que é a morte do Denis. Então, neste caso, a minha conduta, ela não vai estar amparada pelo artigo 24 do Código Penal. Por mais que eu ame a Mercedes, né? Por mais que eu tenha economizado dinheiro a minha vida toda para poder comprá-la e etc, etc. Exatamente, Michele. Então, haveria a possibilidade não só de ajudá-lo, mas de salvar a vida dele. E entre a vida dele e o meu carro, eu preferi o meu carro. Então, neste caso, eu responderei por homicídio na modalidade dolosa, ok? Então, Denis, depois você me conta, tá? Como foi a sua morte por afogamento na enchente. Na enchente, ok? Puxa vida, legal. Eu nunca sei se é Denis ou Daniel. Porque cada hora eu acho que uma hora eu acho que é Denis, uma hora eu acho que é Daniel. Eu nunca sei. É Denis ou Daniel? Fala aí pra mim, tá? Se é Denis ou Daniel. Bom, gente, então é isso. Então, eu preciso de dois requisitos. Eu preciso da situação de perigo e eu preciso da conduta lesiva para que reste caracterizado o estado de necessidade. A nossa próxima excludente de ilicitude é em relação à questão da legítima defesa. A legítima defesa, ela está prevista... então é Denis mesmo, então tá certo. A legítima defesa, ela está prevista no artigo 25 do Código Penal, que diz o seguinte, né? Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários... Olha aí, Cauê, você que me perguntou, né? Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão. Então, qual é a principal diferença entre estado de necessidade e legítima defesa? No estado de necessidade, nós temos uma situação de perigo que não foi provocada por nenhuma das partes que estão naquela situação. Na legítima defesa, nós temos uma reação à injusta agressão. Quando eu falo em agressão, eu estou falando de um comportamento humano. Essa é a principal diferença. No estado de necessidade, vai existir uma situação de perigo, mas esse perigo não foi provocado por nenhuma das partes envolvidas ali naquela situação, naquele entrevero de estado de necessidade. Na legítima defesa, não. Na legítima defesa, aquela pessoa que invoca a legítima defesa, ela reage a uma injusta agressão. Qual seria o exemplo? O exemplo que eu dei aqui para vocês com o Pablo, né? Então, ele veio para cima de mim com uma faca, ele é maior do que eu, ele é mais forte do que eu não teria como me defender daquela agressão se não fosse com uma arma de fogo. Então, eu corro pro quarto, pego a arma de fogo, até dou um tiro pra cima, né, pra assustá-lo, mas ele continua no meu encalço, ele acredita que ele vai conseguir me desarmar e me matar, e aí eu acabo dando um tiro nele, não sei atirar direito, o tiro acaba pegando na cabeça e mata o Pablo. Então, quais são os requisitos da legítima defesa? Primeiro, nós temos aqui uma reação a uma injusta agressão. Reação a uma injusta agressão. Praticada, essa injusta agressão, ela precisa ser atual ou iminente. O que é atual ou iminente? Atual que está acontecendo naquele momento, naquele exato momento. Ou iminente, que está prestes a acontecer. Professora, mas que está prestes a acontecer? Há quanto tempo, né? Que está prestes a acontecer? 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 2 horas? A doutrina não define qual é esse tempo. Então, a gente vai ter que analisar caso a caso em cada situação específica.
O que a gente sabe é o seguinte: a partir do momento em que a vítima, em que o agressor consegue fazer outras coisas, né? Então, aqueles casos de júri que a gente geralmente verifica, porque todo mundo matou em legítima defesa, né? Geralmente, assim, as pessoas alegam que mataram em legítima defesa. Agora, veja, a legítima defesa, ela é muito difícil de ser caracterizada. Muitas vezes a gente encontra processos de pessoas que, eu tive uma briga de bar, então eu me envolvi numa briga de bar, o cara me ameaçou, falou que ia me matar, daí eu fui lá até a minha casa, peguei a minha arma, voltei no bar e atirei nele. Eu estava em situação de legítima defesa. Veja, isso é legítima defesa? Claro que não, tá? Isso não é situação de legítima defesa. Por quê? Porque se deu tempo de você sair do bar, o cara tava te ameaçando lá, tá? Deu tempo de você sair do bar, ir até sua casa, pegar o revólver, voltar pro bar e atirar nele. Então, você não está mais reagindo a uma injusta agressão. Você está efetivamente agredindo. Ah, professora, mas por que tem tanta tese de legítima defesa que é sustentada no tribunal do júri? Porque os jurados são leigos. Então, a concepção que as pessoas comuns do povo, né, que não estudaram direito, têm da legítima defesa, é uma concepção diferente, distinta da concepção que nós, estudiosos do direito, temos, tá? Mas a situação de legítima defesa, ela é muito difícil de ser verificada, porque ela exige requisitos específicos. Ela exige a reação à injusta agressão, e aí quando eu falo em injusta agressão, estou falando sempre de uma conduta humana. Essa injusta agressão, ela precisa ser atual, está acontecendo naquele exato momento ou iminente, está prestes a acontecer. Há direito próprio ou alheio. Então, essa agressão sofrida, ela pode ser tanto um direito próprio daquele que reage, quanto de um terceiro. Por exemplo, eu posso estar numa situação de legítima defesa se alguém vem me assaltar, coloca um revólver na minha cabeça e eu reajo, e para poder reagir, a única forma de reagir é dando um tiro naquele ladrão. Então, estarei em legítima defesa própria. Mas eu posso estar em legítima defesa de terceiro. Eu estou no meu carro, eu vejo os assaltantes abordando uma outra mulher no carro da frente, eu estou armada, o que eu faço? Não é para fazer isso, inclusive, tá? Tô dando esse exemplo só para ilustrar. Eu saio, vamos supor que eu seja policial, eu saio com a minha arma em punho e atiro nos assaltantes para que eles não façam nada de mais gravoso, de pior para aquela mulher que está no carro da frente. Então, aí neste caso, eu estou em legítima defesa de terceiro. Nesse caso também, se eu fosse uma policial, a gente poderia falar em estrito cumprimento do dever legal, tá? Então, é melhor tirar essa circunstância de eu ser policial. Vamos supor que eu tenha o porte de arma, não sou policial, mas atiro muito bem, faço aula de tiro toda semana e consigo, né? Saio de lá com a minha arma e consigo atirar um em cada assaltante. Eles ficam feridos, mas conseguem ir embora. Vamos supor que eu não mate os assaltantes, eles conseguem ir embora e aquela pessoa consegue assegurar a sua própria vida, ok? Então, essa é a situação de legítima defesa de terceiro. E se você tiver porte de arma e não fosse policial? Então, Danusa, acho que eu já respondi a sua pergunta, né? Então, se eu não fosse policial, seria legítima defesa de terceiro. Por quê? Porque naquela circunstância, a única forma que eu tinha de dispersar aqueles assaltantes era dando tiro. Mas aí, veja, a gente tem que tomar muito cuidado para não caracterizar o excesso. O que seria o excesso? Nessa situação de legítima defesa de terceiro. Eu não sou policial, mas eu tô armada, eu vejo os assaltantes abordando aquela mulher, e aí eu atiro muito bem, o que eu faço? Miro na cabeça. Miro na cabeça do assaltante, acerto bem no crânio e mato aquela pessoa. Veja, só não vai haver excesso nesse caso se ficar comprovado que atirar na cabeça era a única forma de impedir aquele assalto. Agora, se ficar comprovado que eu poderia ter atirado na perna, no braço, ter dado um tiro para cima e ter dispersado aquele assalto,
eu vou responder pelo excesso de legítima defesa. Ou seja, eu vou responder pelo homicídio doloso, mas aí levando em consideração essa situação de legítima defesa, tá? Então, assim, um outro elemento importante da legítima defesa é a questão dos meios necessários, né? Olha aqui o que diz o artigo 25 do Código Penal. Ele fala exatamente isso. Aquele que, usando moderadamente dos meios necessários. O que são os meios necessários? Aqueles que você tem à sua disposição para exercer a defesa. Mas esse uso do meio necessário, ele tem que ser moderado. Ou seja, você tem que usar aquele meio da forma que seja suficiente para impedir aquela situação. Não é porque você está numa situação de legítima defesa que você tem autorização para matar. Então, se você está de posse de uma arma de fogo contra alguém que vem para cima de você com uma faca, se você souber atirar bem, você não pode mirar em pontos vitais daquela pessoa que tá em cima de você, né? Você tem que mirar no pé, você tem que mirar no braço, você tem que mirar em pontos não letais. Ah, professora, mas eu peguei numa situação aí de contenda, meu marido queria me matar, ele tava com uma faca, ele é mais forte do que eu, e aí eu saí correndo, peguei a arma que tinha lá dentro do armário, que aliás era dele, e nunca tinha tirado na minha vida, então eu apontei pra ele e atirei. Então veja, aí é uma outra situação, porque você não tem mira, você não tem preparo, você queria se defender, e a gente tem que levar, inclusive, levar em consideração essa questão, né, do preparo da vítima ou não, do nervosismo da vítima no momento, todas essas questões devem ser levadas em consideração. Mas tudo isso vai ser objeto de discussão ao longo do processo, tá? Então, aqui são requisitos: a agressão, né, agressão humana, injusta, que é contrária ao ordenamento jurídico, atual ou iminente, que está acontecendo ou que está prestes a acontecer, a direito próprio ou alheio, por isso que eu posso ter a legítima defesa tanto de direito próprio quanto de terceiro, e pelos meios necessários. Então, são aqueles necessários para evitar a injusta agressão que você está sofrendo, que você está prestes a sofrer. Professora, mas não é difícil essa linha? Essa linha não é tênue entre a legítima defesa e o excesso de legítima defesa? Sim, essa linha é muito tênue. E é por isso que existe a ação penal, é por isso que existe todo um processo para que tudo seja discutido. Lembrando aqui, gente, que se a gente estiver falando do crime de homicídio, ou tentativa de homicídio, nós estamos falando de um crime doloso contra a vida. Então, o procedimento, o rito, é do tribunal do júri, né? Então, aí, mais ainda, nós teremos muita discussão sobre isso perante os jurados. Professora, e um dia eu vi, né, me ajuda aqui, que um dia eu vi na internet um exercício da OAB, que era o seguinte, tinha um cara lá que tava passando no meio da rua, e aí veio um cachorro, que era um cachorro assim, praticamente um homicida, né? O cachorro veio, vamos supor que seja um Doberman enorme, muito raivoso, muito bravio, e começou a latir pra ele e foi pra cima dele pra atacar, só que ele tava armado. E aí ele deu um tiro nesse animal e esse animal morreu. Veja, o exercício da OAB, ele perguntava se esse era um caso de estado de necessidade ou de legítima defesa. E aí, gente, qual é a melhor resposta sempre dentro do direito? Essa era uma questão de múltipla escolha, tá? Mas assim, se isso cai numa questão dissertativa para você, qual é a melhor resposta dentro do direito? E aí, a melhor resposta que eu sempre falo para os meus alunos, né, sempre falo para vocês, qual que é a melhor resposta dentro do direito? Qual que é a melhor resposta dentro do direito? E aí? Qual que é? Então, mas assim, a melhor resposta dentro do direito é sempre depende. E depende do quê? Aí você tem que fundamentar o seu depende, tá? Então assim, professora, então é fácil, né? É fácil falar depende. Não, depende do quê? Exatamente, Marcinha coloca aqui, depende, né? Depende. Depende do quê?
Depende do seguinte. Exato, Cauê também tá colocando. Depende do quê? Depende do seguinte. Isso, melhor resposta. Agora vamos fundamentar o seu depende aí, tá? Ficar só no depende, a nota também vai depender. Vamos fundamentar o seu depende. Depende do quê? Depende se esse cachorro estava obedecendo a ordem de alguém ou não. Então, se esse cão tinha um dono e o dono falou, Rex, pega, e o Doberman veio pra cima de você e você atirou no Doberman, aí você estará no quê? Na legítima defesa. Por quê? Ah, professora, mas não era o cachorro que te atacou? Sim, mas o cachorro era um instrumento da vontade do dono. Então, em última análise, quem te atacou foi o dono, ok? Legítima defesa. Agora, se o cachorro tá perdido, vamos supor que o cachorro tá com alguma doença, tá com raiva, literalmente, com a doença de raiva. E aí, ele tá meio louco, desbaratinado, ele te vê e ele sai correndo atrás de você pra te pegar, então aí você está numa situação de estado de necessidade. Por quê? Porque você está numa situação de perigo que não foi provocada nem por você e nem por nenhuma outra pessoa, tá? Então, muito cuidado com isso. Esse exercício da OAB, no exercício da OAB, falava que esse cachorro que atacou um transeunte, ele tinha dono e o dono não gostava da vítima e mandou o Rex pegar. Então, o gabarito dessa questão da OAB era a legítima defesa, tá? Agora, se esse cachorro tá perdido por aí e resolve te atacar, então aí você atira nesse cachorro, né, para poder assegurar a sua vida. Então aí você está numa situação de estado de necessidade, tá? Então muito cuidado com isso, esse pequeno detalhe que faz toda a diferença. Bom, gente, aqui na sequência a gente tem o estrito cumprimento do dever legal. O que diz o estrito cumprimento do dever legal? Ele tá lá no artigo 23, inciso 3 do Código Penal. E ele coloca o seguinte: não há crime quando o agente pratica o fato em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular do direito. O que é o estrito cumprimento do dever legal? É essa causa de exclusão da ilicitude, que consiste na realização de um fato típico por meio do desempenho de uma obrigação imposta por lei. Então, por exemplo, o policial que prende determinado fugitivo não pode ser acusado de sequestro ou de cárcere privado. O oficial de justiça que vai cumprir uma ordem judicial de sequestro de bem, então ele vai lá prender determinado veículo. Por quê? Porque aquela pessoa que estava devendo, a pessoa comprou o veículo em alienação fiduciária, não conseguiu pagar as parcelas, e aí o banco foi lá, requereu para o juiz uma ordem de recolhimento do veículo, e o oficial de justiça tem que ir lá cumprir essa ordem. Então, neste caso, esse oficial de justiça, ele não vai poder, amanhã ou depois, ser acusado por aquela pessoa que deixou de pagar as parcelas, de ter praticado aí o crime de furto, por exemplo, ou o crime de apropriação indébita. Por quê? Porque ele tinha uma ordem judicial para cumprir. Ele estava no estrito cumprimento do dever legal dele. Então, essas são exemplos, né, de situações nas quais determinadas pessoas podem invocar o estrito cumprimento do dever legal. Quem pode invocar esse estrito cumprimento do dever legal? Primeiro, funcionários ou agentes públicos que agem por ordem da lei. Ou ainda particulares, quando no exercício da função pública. Então, por exemplo de particulares no exercício da função pública: jurados, peritos, mesários durante as eleições, né? Todos esses são exemplos. Ou então determinados funcionários, o oficial de justiça, o policial, são os exemplos mais recorrentes. O bombeiro, os bombeiros, né? Uma coisa importante é a questão da necessidade do conhecimento da situação justificante. Então, aquela pessoa
que invoca o estrito cumprimento do dever legal, ela precisa saber que ela está nessa situação justificante. Por exemplo, vamos supor o seguinte, nesse caso do oficial de justiça. O oficial de justiça mora do lado da minha casa, tá? E aí ele tá, de novo a Mercedes, né? De novo a Mercedes. Aí ele tá de olho na minha Mercedes. Ele tá de olho no meu carro, ele tá de olho no meu carro. E ele tá só esperando ali o melhor momento para poder pegar esse meu carro, atravessar pra Bolívia para poder vender, ganhar uma graninha. E aí, determinado dia, eu acabo esquecendo lá o portão da minha casa aberto, o portão da minha garagem aberta. Eu falei assim, agora é a hora. Ele vai lá, dá um jeitinho de ligar o carro, pega o carro, é à noite, pega o carro, vai lá, atravessa a fronteira. Vamos supor que ele pega o carro e fala assim, eu vou levar lá pra casa do fulano, pra casa lá do meu amigo, do meu comparsa, porque agora não vai dar pra fazer a travessia, a Bolívia é muito longe. Então eu vou levar lá pro ferro velho do meu comparsa, no outro dia a gente atravessa a Mercedes pra poder vender lá pro boliviano, que a gente já tem um esquema lá com o boliviano. Beleza. Aí chega no outro dia, né, então veja, ele já furtou o meu carro, porque a partir do momento que ele tira da minha garagem e leva pra garagem do amigo dele, pro ferro velho do amigo dele, ele já tirou o bem da minha esfera de posse, né? No outro dia, ele chega lá no fórum, porque ele é oficial de justiça, e tá lá a ordem judicial para que ele cumpra. E assim, por ironia do destino, o que ele tem que prender? Exatamente a minha Mercedes. E ele nem sabia disso. Então, veja, neste caso, ele pode invocar se tudo isso vem à tona, tá? Ele vai poder invocar o estrito cumprimento do dever legal? Claro que não. Por quê? Porque quando ele furtou a minha Mercedes, ele não sabia nada disso, que ele teria que cumprir essa ordem judicial. E por fim, gente, a gente tem a questão do exercício regular do direito. O exercício regular do direito, ele também está no artigo 23, inciso 3, segunda parte do Código Penal, e diz o seguinte, ele diz respeito ao exercício de uma prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a determinadas pessoas, mas aí independentemente do exercício dessa função pública. E aí, quais são os exemplos que a gente dá geralmente para vocês? A questão da prisão em flagrante, quando praticada por particular, porque vocês sabem que a prisão em flagrante, ela pode ser procedida não apenas pelo policial, mas por qualquer pessoa do povo, desde que exista a situação de flagrante, desde que exista o flagrante. Então, a questão da prisão em flagrante por particular, a questão da coação de uma determinada pessoa para evitar o suicídio de outra, a questão dos ofendículos. O que são os ofendículos? São aquelas lanças que determinadas pessoas colocam em cima do muro de suas casas. Lança, caco de vidro, cerca elétrica. Então, veja, se eu coloco caco de vidro ou pequenas lanças em cima do muro da minha casa para proteger minha casa, vem uma criança ali, vem uma pessoa ali, pula aquele muro e se corta, eu não vou poder responder, eu não vou responder por lesão corporal. Por quê? Porque eu estou no exercício regular de um direito meu. A questão da violência desportiva, então veja, também é exercício regular do direito. Vocês se lembram daquela luta do... como que é o nome dele? Daquela luta de MMA, daquele moço que é conhecido como Spider e quebrou o tornozelo. Então, veja, como que funciona na questão da violência desportiva? Funciona da seguinte forma: se você está lutando dentro das regras do esporte, dentro das regras do MMA, vem alguém e quebra o seu tornozelo, quebra a sua perna, quebra o seu tornozelo, você que teve a perna quebrada não vai poder alegar lesão corporal de natureza gravíssima. Por quê? Porque ambos ali estão... Anderson Silva, isso aí, Cauê, obrigado. Ambos ali estavam naquela situação de exercício regular do direito. Agora, diferente era aquela outra luta de boxe do Tyson com Holyfield,
né? No qual o Tyson mordeu a orelha do Holyfield e tirou um pedaço. Então, veja, neste caso, o Holyfield poderia mover, se fosse aqui no Brasil, o Holyfield poderia mover uma... O Holyfield poderia dar uma notícia crimes de lesão corporal de natureza grave em relação ao Mike Tyson? Poderia. Por quê? Porque nesse caso, o Tyson, ele agiu fora das regras do boxe. No boxe não tá escrito em lugar nenhum que um oponente pode tirar um pedaço da orelha do outro, tá? Então, cuidado com isso, né? Mas todos esses são exemplos de exercício regular do direito. Gente, meu tempo aqui já está se esgotando. Gostaria até de destrinchar um pouco mais esses conceitos com vocês. Como eu digo para vocês, essa aula é uma aula bem superficial. Então, continuem os seus estudos, mas assim, só para ilustrar um pouquinho mais com exemplos a questão da excludente de ilicitude. E é isso. E aí, logo mais, nós nos vemos. Um grande beijo, muito obrigada aí pela audiência de vocês, pelo carinho de vocês, pela ajuda de vocês, né? Muito obrigada por todos aqueles que morreram em nome da ciência, tá? Espero que vocês estejam bem. E um beijo grande pra vocês. A gente volta na semana que vem com mais uma P na Live, tá bom? Beijo, beijo, beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E aí, assim, como foi muito corrido, se alguém tiver alguma dúvida, manda lá no direct, tá bom? Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite, queridas. Boa noite, queridas e queridos. Boa noite pra vocês, tá? Tá vivo? Denis tá vivo, que bom. Pablo, espero que esteja vivo também. Beijo pra todos vocês, tá bom, gente? Até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau.